Salve, eu sou Vinícius Chagas e eu ajudo pessoas a fazer renda extra vendendo donuts. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre precificação e um pouco de gestão de negócio. Então já deixa seu like, compartilha e se inscreve, porque isso ajuda bastante, faz nosso canal crescer e ajudar mais pessoas. Então vamos lá. A precificação é a parte mais importante e que vai dar vida ao seu negócio. Por quê? Porque se você precifica errado o seu produto, tudo que vai vir depois da venda vai ter erro. Então se você precificou errado, o seu lucro vai ter problema, o seu salário vai ter problema, o caixa da sua empresa vai ter problema. Então é necessário que você precifique corretamente o seu produto. Seja seu donut, que é o nosso foco, donut, mas também qualquer outra coisa, bijuteria, bolo, tudo mais. Mas vamos focar no donut. Só que existem diferenças entre uma precificação de um produto que já está em escala industrial e outra que está em escala caseira. Então eu vou focar aqui na realidade de vocês, na realidade que você tem. Não é larga escala, é uma produção pequena ainda, não é 1000 donuts por mês, não são 100 donuts por dia. Mas é isso que a gente espera, é isso que a gente deseja. Mas então vamos focar primeiro no pequeno, vamos no passo a passo, certo? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente para começar uma gestão de um negócio é separar as suas finanças pessoais das finanças do seu negócio. Isso eu já falei em outros vídeos. Tem um vídeo meu que fala assim, como começar a empreender ou não cometa esses erros ao começar a empreender, que lá vai ter várias dicas de como você deve começar e não cometer os erros que muita gente por aí comete e que eu no início cometia, mas depois que comecei a estudar empreendedorismo, parei de cometer. Então já pula umas etapas, assiste o vídeo e começa já mais alto. Então você tem que separar. Por quê? Porque a sua empresa, ela tem vida própria. E as suas finanças pessoais também têm vida própria. Então, a sua empresa cresce sozinha. Você precisa que ela cresça. E esse dinheiro não sai do seu bolso. Essa empresa, esse crescimento, sai da própria empresa. Então é, entre aspas, como uma coisa que sempre fica se retroalimentando. Você gasta um pouco, mas volta e você cresce. Você gasta um pouco, volta e cresce. É claro que no início você vai ter que tirar do seu dinheiro, porque o caixa da sua empresa é zero. Mas depois disso vai chegar um ponto que a sua empresa se autoalimenta. Então tudo que você tem que comprar ou que você quer investir a mais para a sua empresa crescer, vai vir dela. Você não mexe mais. Ou seja, você não precisa botar do seu dinheiro. Isso é o nível que queremos chegar, no mínimo. Você não gastar mais do seu dinheiro para a sua empresa. É ela mesma ter capital de giro para conseguir sustentar. E é possível, não demanda R$1 milhão, R$10 mil, não. Com R$500 aí, a sua empresa já vai se sustentar e você vai estar ganhando seu salário líquido. O que a gente chama de prolabore, que a gente vai tratar mais no final do vídeo. Então, essa é a primeira coisa. Se você já comete esse erro ou não começou ainda, não cometa. Divida as suas finanças pessoais e do negócio. Se você falar assim, isso é besteira, não acredito, não importa, vou ficar pegando todo o lucro mesmo, sua empresa não vai pra frente e você tem grande chance de dar errado e não fazer sua renda extra, não conseguir viver do seu empreendedorismo. Então, faça isso. E uma dica, fala assim, Vinícius, onde que eu vou guardar o meu dinheiro? Onde que eu vou depositar se o dinheiro cai na conta corrente? Põe numa conta poupança. Então, se você tem uma conta poupança que está vazia, vai botando lá. Nas minhas 2 empresas que eu tenho, eu ponho contas de poupança diferentes. Então, tenha as finanças separadas. Não mistura, porque senão virá um caos, certo? Então, vamos lá. Precificação. A precificação em si é como você vai definir o preço do seu produto. E o que acontece? Na escala caseira, pequena ainda, o preço ele é mais atrelado a somente os ingredientes que você gasta. Por quê? Porque você, em tese, trabalha sozinho. Você não tem funcionário para pagar, a energia elétrica ela não entra como um custo fixo, porque é muito difícil de calcular, o gás e algumas coisas assim não entram, no seu custo. Então eu vou tratar disso para você ter uma noção, mas não necessariamente, não vou adentrar muito nesses tópicos. Então vamos lá. A precificação, geralmente nós fazemos uma regra. E qual é a regra? Você deve ganhar no mínimo o dobro do que você gastou para produzir.
Então se eu gastei R$1 para produzir o donut, você precisaria vender em tese a R$2. Só que existe uma coisa na mente das pessoas que quando a coisa é muito barata, ou ela é ruim, ela não tem um valor bom, ela é mal feita, ou é uma super promoção e etc que você não encontra em lugar nenhum. Então, por exemplo, eu gasto para fazer um donut de churros, por exemplo, que é a massa do donut, doce de leite e 2 cereais de churrinhos, que é da moça, R$1 no máximo, R$1, R$1,10. Se eu fosse vender esse donuts a R$2,10, esse preço não seria compatível com o produto. Esse preço seria muito abaixo do que eu deveria vender. Por quê? Porque ele se apresenta como mais caro. E se a pessoa vê algo que é mais caro, sendo por um preço mais barato, ela desconfia. Como é que coisa tão barata? Deve ser ruim. Então é a mesma coisa com qualquer coisa que você compre. E o primeiro ponto, você não pode passar para o seu cliente a impressão de que seu produto é ruim. Não, porque se faz isso, ele não compra. Então você tem que aumentar o valor, certo? E também por quê? Porque o donuts tem valor agregado. O donuts é escasso no mercado. Então você pode, e só não pode como deve, aumentar o preço. Porque senão as pessoas não valorizam o seu produto. Então antes você valoriza o seu produto para que os outros também possam valorizar. Se você desvaloriza o seu produto, se você fala que o seu produto não é bom, os outros também vão achar a mesma coisa. Então valorize o teu produto. Põe um preço que você sabe que o teu público vai pagar. Então eu vou dar um exemplo. Eu gasto R$1 para fazer esses churros, mas eu vendo a 5. Por quê? Porque 5, a pessoa olha assim, é uma sobremesa elaborada. É algo bonito, é algo gostoso. Então R$5 é justo e até muitas vezes barato de se pagar. E entra a questão do quê? Se você só vende ao dobro do preço, você só viu os ingredientes. Só que a precificação do produto, ela vai além dos ingredientes. Ela não fica só, eu gastei farinha, ovo, açúcar, fermento, chocolate, leite condensado, não. Precificação é tudo que envolve. Só como eu falei, existem coisas que são mais palpáveis, como os ingredientes. Outras coisas são mais difíceis de se calcular. Então, vamos ficar no simples, porque a sua produção ainda não é de larga escala. Então, pensa comigo. Você trabalha muito para fazer um donut e você gostaria de ganhar R$1 em cima de cada donut? Você faz 1000 donuts, que é uma trabalheira muito grande, e você gostaria de ganhar só R$1.000? Não. Então você vai botar esse preço mais alto para você conseguir tirar o teu salário, porque o teu salário vai vir da venda de donuts. Mas a gente vai tratar isso mais à frente, que é na parte de lucro. Então, precificação é isso, dar o preço do seu produto. E o preço do seu produto vem dos seus ingredientes, do seu trabalho, do seu tempo, da sua energia, do seu gás, etc. Certo? E vem do que o cliente consegue pagar e do que o cliente associa à sua marca. Você pergunta assim, Vinícius, por que os celulares da Apple são muito caros? Porque eles têm nome. Então eles podem comprar o que eles quiserem comprar, que as pessoas que gostam da Apple vão comprar. Então quando você tiver o nome e o seu público for tal, você vai poder cobrar R$6, R$7 por donuts. Mas no início não é a hora ainda, porque as pessoas não te conhecem, as pessoas não sabem como é que é. Então precifique mais baixo. Para o quê? Para as pessoas conhecerem, divulgarem. E depois que a precificação baixa foi feita e foi divulgado o seu produto, passe para a próxima. Aumente um pouco, vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Nunca faça uma mudança muito brusca. Tem um caso aqui de uma pizzaria aqui em Brasília, que a pizza de 8 pedaços deles era R$8, certo? E o pedacinho era 2. Mas veio a inflação, eles aumentaram 2 vezes o preço, certo? Não, a fatia era 1. Aí veio 2 vezes, aumentaram 2 vezes o preço. Então a pizza de 8, que era 10, virou 20. E a fatia que era 1 virou 2. Bom, a fatia não teve grande mudança. 2 numa fatia de pizza dá, porque era uma pizza simples, era só molho de tomate e queijo. Só que a pizza grande virou 20. E as pessoas deixaram de comprar e ela faliu. Então, viu como uma pequena mudança gerou uma grande catástrofe na empresa? Então, é sempre tomar muito cuidado com o jeito que você precifica o seu produto. Porque depois da cara do produto, o preço é o que mais importa. Para quem conhece a marca, para quem tem dinheiro, o preço não importa. Ele quer o produto. Por quê? Porque o dinheiro para ele não é importante.
ele vai pagar, porque ele quer. Mas, dependendo do público que você atinge, que você busca, eles vão pensar no preço. Então, você tem que saber manejar o teu preço para o público que você está focando. E é claro que depois de crescer, que se o público for muito mais abrangente, você vai poder agir da forma que for conveniente para você no momento. Então, aumentar, diminuir, fazer promoção para um público e deixar outro preço para outro público e por aí vai. Isso no futuro, nos outros vídeos, a gente vai tratando de como lidar com essa situação. Fazer um donut mais caro pro pessoal que quer pagar mais caro, mas o donut é mais elaborado. Fazer um donut mais simples para todo mundo ter acesso, etc. Como o Habib's faz, né? Dá R$1 por esfirra, mas também vende pratos a R$20, R$17, R$18. Então, fiquem ligados aí que no futuro vai vir coisas assim. Então, tranquilo. Falei um pouco de precificação. E aí vamos assim para o cálculo na massa, né? Para precificação, valendo, calculando, mostrando na prática como é que é. Então, vamos lá. A precificação na prática. Bom, tudo começa com o preço de custo. O que é o preço de custo? É quanto você gasta para produzir aquele produto, certo? Então, é importante que cada donut seu tenha o preço. Por quê? Porque o donut de churros, ele vai ter tal ingrediente, tal ingrediente, tal ingrediente, que custa X. Como eu falei, no máximo 1,10. Por quê? Porque é difícil você computar cada cerealzinho, cada grama de açúcar que você pegar em cima. Então te aproxima desses valores insignificantes, joga 10 centavos para você ter uma boa margem de lucro, certo? Então, mas por exemplo, aí vem o donuts de paçoca. Aí já aumenta um pouco o preço. Por quê? Porque o brigadeiro é um pouco mais caro. Porque eu tenho que botar uma paçoca inteira em cima, porque eu tenho que esfarelar outra paçoca. Então ele vai chegar, por exemplo, a 1,30, 1,40. Então ele varia. Só que você tem que ter cada donut computado. Por quê? Você vai pegar esses custos, fazer uma média desses preços. Então você vai chegar ao custo médio de cada donut. E daí você vai começar a chegar ao seu lucro médio. Então, esse lucro vai ser a parte mais importante da sua empresa. Mas tá. Então o preço de custo é aquilo que seu produto custa para ser produzido. Isso vai entrar o quê? Os ingredientes, ou seja, a farinha, o fermento, o açúcar, o ovo e etc. Na pequena escala. O que eu falaria é para conseguir entrar outras coisas entrarem nesse custo. Porque não entra só os teus ingredientes, entra o teu tempo, o teu trabalho, a tua energia, o teu gás. O que eu falaria pra você? O teu trabalho, ele não entra como custo agora. Por quê? Porque você vende, você ganha de acordo com a demanda. Então eu vou tratar lá no lucro o como você vai administrar isso. E agora sim, Vinícius, como é que eu vou calcular o gasto de gás, energia aqui em casa? O que eu aconselharia é você estimar uma quantidade. Então eu acho que, não sei, eu bato massa aqui em casa 4 vezes na semana, 2 vezes, ou seja, 8 vezes na semana eu tô batendo massa. Eu gasto em média 40 minutos. Quanto isso deve dar por mês de energia? R$30, R$20, por aí. Então estima, porque esse dinheiro vai vir para você pagar as contas. Fala assim, quantas vezes eu frito massa por semana? 8 vezes por semana, por exemplo. Então vai dar 32 no mês. Quanto de gás eu acho que isso dá? Eu demoro 40 minutos para fritar essas massas todas? Então vai dar X tempo no mês. Isso deve dar um gás? Paga R$72 para você pagar o gás, mas não dá um gás, certo? Então estima, você que sabe, você que vê quanto você gasta o seu gás, porque, por exemplo, para adiantar meu trabalho, eu ponho o gás lá, eu abro o fogo no máximo para ser mais rápido, então eu vou gastar mais gás. Mas você, para querer economizar, você pode diminuir, botar no médio ou no mínimo para aquecer mais lento, mas vai gastar menos gás. Então, vai variar. Então, estimem, não ponham um valor absurdo nem muito baixo, deixem um valor no meio termo, para vocês não se atrapalharem nas contas, nem nos lucros e etc. Então, preço de custo e ingrediente em si. Outros custos que nós chamamos de custos fixos, aproximadamente, porque não são fixos em si, porque variam. Quanto mais dano você tem que fazer, mais gás você vai gastar. Mas nesse caso, na pequena produção, entra como um custo fixo. Só vai entrar em um custo variável quando a produção for muito grande. Você paga uma parte para você mesmo, para você conseguir manter a sua casa, etc. e tal. Então,
Vamos supor, vamos pegar como exemplo o Donuts Churro que eu falei. Bom, o preço de custo dele é R$1,10, certo? Agora, eu vou vender esse donut por R$5, certo? Então, como é que você vai... quanto você vai faturar? Você vai faturar R$5, porque o faturamento é diferente de lucro. O faturamento é aquilo que você ganhou. Ou seja, fiz 5 donuts, vendi cada donut a R$5, a pessoa me pagou 25. Tem 25 na tua mão. Quanto você faturou? 25. Ponto. Mais nada. Isso é o seu faturamento. Quer dizer que isso é o seu lucro? Não. O faturamento não é o seu lucro. Esse é um dos maiores enganos das pessoas que começam a empreender. Achar que tudo que eles receberam é lucro e é deles. Não. Se você fizer isso, seu trabalho vai desandar, sua empresa não vai crescer, porque você não vai conseguir, ela não vai se alimentar. Você vai matar a sua empresa de inanição. Não. Essa parte, esse faturamento que você teve, parte vai ser seu, parte vai pagar os custos e parte vai para o caixa da empresa. Então, ponha na cabeça. Você recebeu o dinheiro do teu cliente, esse dinheiro ainda não é teu. Ainda vai ser partilhado e parte vai ser seu. Se você não fizer isso, você vai quebrar a tua empresa. Então, ouve o que eu estou falando e não quebra a sua empresa. Esse faturamento não é todo teu. Parte vai ser teu, mas não agora. Então, você faturou. Agora, depois que você faturou, a gente vai para o lucro. O que é o lucro? O lucro é o custo menos o preço de venda. Eu não estou trabalhando aqui com os termos técnicos. Por quê? Porque a minha intenção é que você entenda. Você vai pegar o preço de venda e subtrair do preço de custo. Então, gastei R$1,10 e vendi a 5. Ou seja, R$3,90 no meu lucro, certo? Vamos arredondar para 4 para ficar mais fácil de trabalhar. Eu tive R$4 de lucro, certo? E tendo R$4 de lucro, eu já descontei os custos, certo? Então, o que acontece? A minha empresa ela já consegue se manter. Por quê? Porque esses custos que eu tive, eu já paguei. Então eu vou conseguir comprar mais material para conseguir continuar fazendo os donuts, certo? Só que o que acontece? Se você só faz a mesma quantidade de donut que você produziu na semana passada, com os custos que você pagou, você não cresce. E como eu já falei, aquela empresa que não cresce, que não continua andando, ela estagna e para. Para e pode morrer e pode parar. Por quê? Porque existe concorrência e vários outros fatores. Então, a sua empresa precisa crescer. E como é que cresce? Dinheiro. O jeito de você fazer a sua empresa crescer é botando dinheiro. Da mesma forma que tu põe fermento na massa para a massa crescer, o fermento da tua empresa é o dinheiro. É investimento. Certo? Então, desses R$4 de lucro, você pode dividi-los da forma que você quiser. Ou seja, você pode pegar R$3,50 para você e botar 50 centavos na empresa. Você pode dividir em 3 e pegar R$1,30 para você, R$1,30 para o caixa da empresa e R$1,30 de fundo de emergência. Então vai depender do que você acha conveniente. O que eu recomendo e o que dá certo esses fundos de emergência e caixa, você pode juntar. Sem dor de cabeça. Por quê? Esse fundo de caixa, ele vai servir para vários fatores. Ou seja, ele vai servir para consertar máquina, para comprar um freezer, não sei, comprar uma geladeira nova, para comprar mais ingredientes para aumentar a produção. Então você pode deixar isso tudo dentro do caixa. Então vai lá, cria tua conta poupança e deixa lá esse dinheiro. Esse dinheiro vai ser da empresa, certo? Então, esse dinheiro sendo da empresa, que é o caixa da empresa, sua empresa tem que ter um caixa. Se a sua empresa não tiver um caixa, ela não tem alimento, ela vai morrer. E a outra parte vai ser sua, vai ser o seu salário. Então, o que entra? O seu salário, a gente chama no meio do empreendedorismo de prolabore, ou seja, o salário do dono da empresa. Como você é o dono da empresa e você é a empresa, você pode escolher quanto vai pagar, certo? Você poderia bem pegar esses R$4 e ficar só para si, mas não é prudente, não é correto se fazer isso. Então pense bem o quanto você acha que é bom você ganhar por donut que você vendeu. Por exemplo, eu estava recebendo, eu me pagava R$2 por donut produzido, mas eu dei uma recalculada e vou aumentar para R$2,50, 3. Ou seja, eu vou ganhar mais do que eu ganhava antes. Mas isso também só acontece se a sua empresa já tem uma estabilidade financeira, certo? Então,
tratando agora desse caixa, desse fundo emergencial que está tudo misturado. Para que você tem ele? Para em si. Para quê? Para a tua empresa crescer, como eu já falei antes. Ela tem que crescer. Então você vai gastar principalmente nisso. Em compra de mais material, compra de ingredientes mais gostosos, mais elaborados, em mais formas para você conseguir botar seu donut, ou para melhorar o fogão, para comprar uma batedeira melhor. E é geralmente para isso, né? Então o que se aparecer durante a vida, né, da empresa e o seu trabalho, etc., você vai tirar daí. Então uma máquina quebrou, ou deu algum problema com coisa, você vai comprar mais embalagem, você vai tirar daí. Ou seja, tudo que for relacionado à empresa, você tira do caixa da empresa. E no início da sua empresa, o seu caixa vai estar pequeno, o seu caixa não vai estar grande. Então no início, você vai receber menos, certo? Você vai tirar desse lucro que deu, mais parte para a empresa do que para você, ou no mínimo 50-50. R$2 para você, R$2 para a empresa. Por quê? Porque depois que você formou uma base estável de caixa, um caixa bem robusto, um caixa bom, você pode dar o luxo de pagar mais. Então, formem bem o caixa de 500 a R$1.000, achei um caixa bom, porque, vou dar um exemplo, né? A batedeira, que é o utensílio mais caro na cozinha, chega a 2.500. Se quebrou uma batedeira, ou se quebrou alguma coisa, o conserto pode ser 100, R$200, mas pode chegar a 1.000, por exemplo. Então você vai ter um bom leque. Até 1.000, pensando nessa abrangência, é pequeno, né? Porque você se quebrou e você vai gastar 1.000, você não vai conseguir comprar mais nada depois. Então, não vai conseguir crescer, vai ter que esperar pagar para crescer. Então, vai juntando, todo mês tire uma parte, porque é certo, a sua batedeira vai quebrar, o seu cortador vai quebrar e etc. Então, de pouquinho em pouquinho, vá acumulando. Vai acumulando, depois você sentiu, você viu que já está estável, os seus clientes estão comprando sempre, está chegando mais gente a cada semana. Aí você pode se dar o luxo de pagar um pouco mais. Então esse é o seu caixa. E o seu caixa, ele é administrado necessariamente por um fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É uma planilha que você vai criar no Excel ou qualquer tabela, planilha que você tem no computador, e você vai botar tudo que entra e tudo que sai da sua empresa. Saiu alguma coisa? Eu tive que comprar alguma coisa? Não, então não saiu nada. Então meu caixa continua aumentando. Isso você tem que fazer religiosamente. Todo dia, computar o que você ganhou, computar o que você vendeu. Porque dali você vai ver, tive lucro? Não tive? Consegui crescer? Não consegui crescer? Diminuir? Tal pessoa não veio comprar? Alguém veio comprar mais? Veio muita gente? Não veio? Então você precisa computar tudo o que você fez. Tudo que você ganhou, tudo que você gastou, tudo que você vendeu e etc. Então, crie uma planilha e vai botando lá e faça isso com rigor. Então, caixa, fluxo de caixa. Agora, o Prolabore. O Prolabore, como eu falei, é o seu salário. E você escolhe o que você vai pagar. Então eu recomendaria, se você vende seu donut a R$5, como eu vendo os meus, pra quem não conhece meus donuts, entra no Instagram, entra no meu canal, entra no Instagram e vê os donuts que eu produzo. Eu não vendo donuts mais barato porque eu não vendo donuts simples, eu não gosto de fazer. Então eu vendo todos os meus R$5 a R$6 porque eles são donuts elaborados. Então eu recomendaria você pegar R$2 para cada donut que você produz e deixar R$2 para a empresa, certo? E aí você vai tocando o barco assim até que o seu caixa esteja bem estabelecido. E acho R$2 justo e isso sempre te mantém motivado. Por quê? Porque quanto mais você produz, mais você vai ganhar. Então você meio que vai trabalhar por comissão, não é um salário fixo, mas sim, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então você fica mais feliz e mais estimulado a fazer isso. Então, esse é o Prolabore. E é dessa forma que é bom que você divida o seu lucro. Então lembrando, o faturamento não é lucro. Você tem que dividir esse faturamento em algumas partes. Parte do faturamento é para pagar o custo do teu produto. Parte do teu faturamento vai ser para a tua empresa se alimentar e não morrer. E parte do seu faturamento vai ser lucro seu. Ou seja, seu trabalho, o seu salário. Se você gostou dessas dicas, se te ajudou, curte, compartilha aí, porque isso ajuda bastante pra gente continuar aqui postando nossos vídeos, dando feedback e tudo mais. Espero que tenha gostado e é isso, valeu!